Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Agora nós vamos falar sobre a CPI da abordagem policial no estado de São Paulo. O objetivo da CPI é mobilizar a sociedade para debater o tipo de segurança pública que se deseja no estado. Sobre esse assunto, nós recebemos agora Jesus dos Santos, que é da Mandata Ativista do PSOL. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Agradeço mais uma vez o convite e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Seja sempre bem-vindo. Pode vir sempre para nos trazer as informações do mandato. Conta um pouquinho para a gente sobre essa CPI, né? Ela foi ali instaurada no dia 28/6, bem, né? Faz pouquinho tempo. Mas o que ela pretende? Qual o objetivo dessa CPI? A gente está desde 2019 aqui na Assembleia Legislativa em conjunto com organizações, institutos e movimentos sociais, construindo uma pauta positiva para o debate da segurança pública no estado de São Paulo, cujo é motivo de desespero, de tristeza e de choro de muitas mães e famílias. A gente entende que a abordagem policial, o procedimento operacional padrão, tem, infelizmente, ocasionado uma série de mortes, sobretudo de jovens nas periferias. Quando aconteceu o infeliz acontecimento em Paraisópolis, onde alguns jovens foram mortos, aquilo ali despertou na gente a necessidade de instalar esse grupo de trabalho, como aqui eu já mencionei, e a partir daí a gente foi elaborando algumas possibilidades e caminhos que pudessem traçar um horizonte cujo debate de segurança pública não se faça simplesmente pelo debate da militarização, como se a militarização resolvesse o debate ou as questões relacionadas à violência. E neste grupo de trabalho chegamos à conclusão de que deveríamos tomar alguns caminhos. E um deles é justamente o diálogo sobre a alteração dos protocolos operacionais padrões. E aí a gente fez uma jornada, conversamos com algumas secretarias, ouvidoria, defensoria, e chegamos à conclusão, agora em 2021, que se faz necessário que, em conjunto com o Ministério Público e a Defensoria do Estado, a gente construa um termo de ajuste de conduta à Polícia Militar, para que casos, talvez tão desnecessários, né, evitem assim mortes. A CPI, ela foi, na verdade, é uma proposta ainda a ser discutida aqui na casa. A gente ainda não protocolou, né, o pedido oficial. A gente enviou um documento, né, uma carta, um manifesto ao presidente da casa, ao Carlão Pignatari, para que ele, enquanto presidente e entendido dessa necessidade de fazermos essa discussão no âmbito aqui na casa, possa instalar. Infelizmente, a gente fez isso muito no finalzinho agora do segundo semestre, estamos em recesso. Hoje mesmo a gente tem uma conversa com o secretário-geral, né, da casa, para que a gente possa avançar nessa discussão. Então, por hora, o que a gente tem é uma solicitação à mesa diretora da Assembleia Legislativa para que possa abrir, né, esta comissão. E a ideia é de que assim que o recesso, né, finde, quando chegarmos em agosto, a gente consiga aí algumas outras assinaturas que estariam faltando para aí sim abrir legalmente, oficialmente, a CPI aqui na casa. Hoje a gente conta com aproximadamente uns 17, 18 apoios, né, para a consolidação da CPI aqui na Assembleia Legislativa. É importante dizer também que essa não é uma iniciativa que parte seja do meu gabinete, do gabinete da Alice, do gabinete da Érica Malunguinho. É, na verdade, uma demanda histórica dos movimentos sociais, dos movimentos negros
em torno dessa pauta. Então, para além do trabalho já constituído pela gente aqui na Assembleia Legislativa, mais essa demanda histórica do movimento negro é que nos leva a consolidar esse pedido e essa CPI aqui na casa, que visa, como eu disse anteriormente, além de apurar, né, possíveis responsáveis, construir, e por meio de uma CPI propositiva, vamos dizer assim, construir esse termo de conduta, esse ajuste, para que a gente tenha de fato uma polícia militar que nos traga segurança, que é o papel, né, que ela deve cumprir, como a Constituição nos diz. O senhor até citou agora sobre as assinaturas, né? Então, para se instaurar uma CPI, é preciso apoio também de um número de parlamentares. O que o senhor percebe, conversando com os deputados, conversando com os parlamentares, já há manifestação desse apoio? Vocês se sentem ali seguros que essa CPI ela vai ser instaurada? Olha, a gente precisa de 32 assinaturas para a abertura dessa CPI. Hoje a gente conta com 18, 17, nos faltando aí entre 14 e 15 assinaturas. Eu particularmente acredito que tem alguns colegas aqui na casa que irão apoiar essa iniciativa, que visa justamente ser uma CPI propositiva, né? E que nos leve à resolução dessa problemática que já afeta a população preta e periférica há muito tempo. O que talvez tenha atrapalhado um pouco, vamos dizer assim, ou que talvez a gente ainda não tenha um número de assinaturas suficientes, é porque a gente está no final de semestre, ainda estamos, de alguma forma, trabalhando remotamente. Então, a perspectiva é que já em agosto a gente complete o número de assinaturas, né, de apoios desses parlamentares que nos falta, para que aí sim a gente possa encaminhar de forma oficial a construção dela aqui na casa. Eu acredito que a gente não vai ter muito empecilho, não. Eu estou muito confiante, otimista, de que esse ano a gente vai fazer com que a casa, fazer com que a Assembleia Legislativa debata a sério, né, esse tema que muito é importante para o Estado de São Paulo. E já é um assunto que não é de agora, né? É um assunto que já vem se arrastando há algum tempo, né? E há necessidade, então, assim, desse ajuste, como o senhor trouxe aqui para a gente. A representação também de parlamentares negros dentro da casa faz a diferença? Traz esses assuntos que talvez, quando o número era menor, não vinha como uma discussão relevante? Olha, eu te diria que dá muito trabalho para a gente, né? Porque na altura do campeonato, em pleno século XXI, esse precisa ser um tema e uma discussão que vá para além de pessoas pretas, né? Eu te digo que, mesmo sendo um parlamentar aqui na casa, sendo preto, eu ainda encontro rejeição dos meus próprios colegas, né? Na altura do campeonato. Então, ser um parlamentar preto aqui na casa, na verdade, passa a ser ainda para essa sociedade um processo de afronta, né? Então, o meu lugar aqui é muito de que crianças, né, que pessoas mais jovens olhem para a gente, olhem para a Érica, olhem para a Alessi e falem, pensem e exercite esse desejo. Eu também posso chegar lá. Talvez esse seja o papel principal que a gente cumpre, que é dar esperança, que é fazer com que quem nunca esperou ocupar este lugar fala assim, é possível chegar lá. Então, esse é o primeiro desafio que a gente encara, vamos dizer assim. O segundo é de fazer com que temas, né, que deveriam não ser só apenas nossos, passe a se tornar relevante, né, como o próprio debate, como a própria CPI, a qual a gente está propondo. Agora, fora isso, eu penso que estar aqui neste espaço é para além da construção do debate racial, né? Muitas pessoas acham que, por sermos pessoas pretas, só falamos de racismo,
só falamos das questões relacionadas às questões éticas e é contrário, né? Eu aqui na casa mesmo debato muito sobre economia, inclusive tem um projeto nosso que trata sobre um projeto de responsabilidade social que, de alguma forma, constrói parâmetros para que o Estado construa o orçamento, né, a partir de índices, dados. Então, ser um parlamentar preto aqui na casa é para além das nossas questões raciais. É, na verdade, uma oportunidade, vamos dizer assim, de nos enxergarem não apenas como pessoas pretas, mas como cidadãos e que dialogamos e construímos não só a questão racial, mas, né, diversas outras questões que nos afetam também, como a questão da economia, como a questão da mobilidade urbana, enfim. Então, é um desafio ainda nos dias de hoje, mas eu sou baiano, né, e dizem que baiano não nasce, estreia. Então, para as dificuldades e barreiras que a gente encontra, a gente tem muita autoestima, muita coragem para seguir construindo. Uma CPI, ela traz alguns temas, alguns fatos, né, para serem investigados. Até saiu na imprensa que o jovem negro, Matheus Ribeiro, né, de 22 anos, ele teve que provar que ele era dono da própria bicicleta, né? E depois se viu também que ele não tinha envolvimento nenhum e encontrou realmente quem havia feito ali o crime. São assuntos como este também, desse tipo de abordagem, esse tipo de dúvida, né? Quando o negro está ali com a bicicleta dele, com o trabalho dele, com o carro dele, e ainda assim é olhado de maneira diferente. Olha, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo 15 dias após que a gente chegou aqui na casa. Por volta de 1º, 2 de abril. Eu fui parado na frente da Alesp por uma guarnição. E o policial, sem me conhecer, sem nada, parou o carro do outro lado da via, tirou a arma da cintura, já apontou em direção a mim e já saiu correndo da viatura até mim, dizendo: ladrão de celular do Ibirapuera, pare aí. Aí eu parei e eu questionei, mas por quê? O que te leva a crer? E olha que eu estava bonito, estava na pinta, estava pintoso, como a galera fala. E eu perguntei, por que você está me abordando? Qual que é o motivo? Falei assim, vou ligar aqui para o meu advogado. Quando eu falei isso, aí ele já tomou um susto, né? Opa, o que esse cara aí está dizendo que vai... Enfim, não me apresentei, não falei nada, só falei que eu ia ligar para o meu advogado. E eu fiquei 15 minutos com a arma apontada para minha cabeça. O comandante da Polícia Militar aqui da Assembleia Legislativa, que aí os outros policiais que me conhecem daqui foram chamar lá o comandante daqui. E aí ele falou, não, eu conheço o deputado daqui e tal. E aí ele me chamou de canto e falou, pô, você agora que está aqui na Casa das Leis, por que você não deixou ele te abordar? Ele te abordaria e você continuaria sua vida normal. E aí eu olhei e perguntei, mas por que, capitão, eu deveria deixá-lo ele me abordar? Enfim, estou trazendo essas questões para talvez elucidar sobre o caso do Matheus que você trouxe, de que a gente sempre vai precisar provar nessa sociedade que o fato de sermos pretos, de morarmos nas periferias, isso em hipótese nenhuma está ligado a gente ser bandido ou alguma coisa do tipo. É uma situação difícil e que, como eu disse anteriormente, esse precisa ser uma discussão que ultrapasse os corpos pretos e que a sociedade como um todo possa ter interesse em fazer essa discussão para que a gente possa avançar. O caso do Matheus é só mais um de tantos outros que ainda surgirão, né? E que a gente precisar provar que a gente é parlamentar, que a gente é empresário, que a gente é artista, ou que a gente consegue comprar uma BMW. Infelizmente, a sociedade que a gente vive não está amadurecida
e talvez o racismo está tão internalizado que vamos precisar aí de muito mais tempo para que, como disse o Dr. Martin Luther King em sua marcha para Washington, terem a possibilidade de verem os nossos filhos e filhas, né, não serem julgados pela sua pele de cor. Eu quero agradecer, então, a participação, Jesus dos Santos, que é da Mandata Ativista, que trouxe para a gente também essas informações, né, da CPI, o trabalho e o quão ela é importante, né? Então, é um alerta também, tanto para a sociedade participar, principalmente hoje que a gente tem vivido no ambiente virtual, muitas vezes, para a sociedade participar também, né, do que acontece aqui na casa. Eu vejo que o senhor faz várias ações e a população sempre ali presente, atuante, trazendo para dentro da casa do povo realmente as demandas do povo. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada. Bom, o Jornal da Rede Alesp vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.